Fala galera, professor Diego Xavier aqui. Vamos embora para a competência 3, analisar como a competência 3 é avaliada na redação do Enem, de acordo com o que diz o Manual do Corretor, que foi disponibilizado pelo INEP no ano de 2020, referente à avaliação do Enem 2019. Beleza, o que é que a competência 3 avalia? A capacidade do participante de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, a capacidade de escolher repertório, informações e ideias, de não só escolher, mas ordenar, né, relacionar uma com a outra e ordenar, organizar, além de linká-las ao que vai ser usá-las de forma produtiva para a defesa do ponto de vista, mas lembrando, na competência 2 já se avalia o uso produtivo do repertório. A competência 3 tem muito mais relação com coerência e com desenvolvimento das ideias, além da presença de um projeto de texto, ou seja, se o texto como um todo tem uma lógica na sua organização, tá? Competência 2 avalia no nível mais do repertório, claro, além do tema e do gênero, o uso do repertório específico para articular discussão, que seja produtivo, que seja pertinente naquele parágrafo, naquele período, naquele pedaço. A competência 3 vai avaliar o desenvolvimento da redação como um todo, se todas as ideias apresentadas são explicadas, são desenvolvidas e se existe uma coerência, além de uma ordenação lógica, uma organização, ou seja, um projeto. Aqui a matriz de competência, a gente vai ver aqui como é que, de forma geral, isso aqui o próprio candidato também tem acesso a isso no manual do candidato da redação, tá? O nível 0, você pode zerar a competência 3 e ainda assim continuar sendo avaliado, tá? Só a competência 2, se zerar, perde a redação. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Você nem articula o tema, nem defende o ponto de vista. O nível 1 apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ou incoerentes, além de sem defesa de um ponto de vista, aqui 40 pontos. Nível 2 apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, tem relação direta com o tema, porém desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores. O nível 3 apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, então se repete, né, nível 2 e 3 nesse aspecto relacionado ao tema, limitados aos argumentos do texto motivadores e pouco organizados, tá? Em defesa do ponto de vista. Ele tem uma organização que vai mudar do nível 2 para o 3, é aqui, ó, uma certa organização. O nível 4 apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, vamos ver o que é isso depois, em defesa do ponto de vista, ou seja, já está mais organizado. E o quinto, a gente tem, organizados de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Vamos ver aí o que diferencia um pouquinho essas competências, tá? Vai ser avaliada nessa competência a capacidade de selecionar argumentos para sustentar a tese e encadeá-los, de modo que cada parágrafo traga informação nova, coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Isso são duas propriedades textuais importantes, principalmente para o gênero discursivo. Continuidade temática e desenvolvimento, ou progresso textual, desenvolvimento textual, acho que tem um outro nome, progressão, progressão textual e continuidade textual. Eu vou continuar no tema, mas trazendo coisa nova e articulando sempre a anterior. Então são duas propriedades importantes avaliadas na competência 3, tá? Continuidade do tema, continuidade temática e progressão textual, trazer novas referências, novas discussões. Beleza. Sem repetições ou saltos temáticos, e que essas ideias sejam desenvolvidas de modo a justificar para o leitor o ponto de vista que foi escolhido. E aí, seguindo a grade específica, né, explicando um pouquinho a grade específica da correção, ele fala o seguinte, criou-se uma grade específica que deverá ser usada durante toda a avaliação da competência 3. Ela vai analisar a construção de sentido do texto desde o planejamento, que é o projeto de texto, até a sua execução, avaliando o projeto de texto e o desenvolvimento dos argumentos. Isso aqui é importante, tá? Desenvolvimento do argumento. Não é só jogar informação, você tem que explicar o que você está discutindo. Tanto explicar a opinião quanto o repertório.
não é só jogar. Então, dizer que o trabalho infantil vai ser bom, ponto, e não explicar, não justificar, não... Primeiro que dificilmente você vai provar isso positivamente, mas enfim, só um exemplo. Justifique, explique, desenvolva. Não deixar a ideia solta, sem uma explicação, sem um fechamento. E aqui é a grade de correção completa, tá? Nível 0, o texto tangencia o tema e não tem direção. Vê, a questão do fuga ao tema, tangenciamento, tudo isso está lá na competência 2, já é avaliado na competência 2, ele não vai avaliar novamente da mesma forma, tá? Um princípio dessas competências do Enem é que um texto não é penalizado 2 vezes pelo mesmo problema, pelo mesmo erro, tá? Então aqui vai se avaliar principalmente em relação a direcionamento do texto, um texto que, além de fugir ou tangenciar o tema, ele é desorganizado. No nível 1, o texto está tangenciando e com alguma direção, ou seja, ele se organiza mais ou menos, mas ele só tocou no tema, tá? Tangente. Ou a abordagem foi completa, porém não foi organizada, ou seja, 2 problemas: abordagem incompleta do tema e não direção, não organização. Se tiver os 2 aspectos, nível 0. Se tiver somente um dos 2, nível 1. Nível 2, 80 pontos. Projeto de texto, tem ali, você vê um projeto de texto, geralmente ele é apresentado na introdução, mas mesmo que não esteja apresentado diretamente na introdução, eu percebo, ó, desenvolvimento 1 falou disso, desenvolvimento 2 falou de tal coisa, e tem uma lógica entre um e outra, a conclusão abordou tal coisa, ou seja, mesmo que você não apresente o projeto na introdução, tópico 1, tópico 2, se o texto em si estiver organizado, o corretor vai perceber o esqueleto, ou seja, o projeto ali subjacente ao texto. E sem desenvolvimento ou com o desenvolvimento de apenas uma informação, fato, opinião, ou seja, você desenvolveu, explicou de fato somente uma das ideias apresentadas, tá? E aí texto que apresenta a contradição grave, incoerência, deve ficar no nível 2. 120 pontos, nível 3, o projeto de texto tem algumas falhas e, além disso, ele desenvolve parte das informações, fatos e opiniões. Para chegar ao nível 4, tem que desenvolver quase todas as opiniões, informações e fatos, tá? E poucas falhas no projeto de texto. Ou seja, eu digo que vou abordar causa 1, causa 2, eu acabo abordando causa 1, 2 e 3. Um exemplo. Eu fugi um pouquinho do projeto. O projeto de texto no 5 é estratégico, ou seja, impecável, além de desenvolver as informações, fatos e opiniões em todo o texto. E aqui se admite algum deslize pontual, seja de projeto de texto, seja de desenvolvimento, tá? Uma besteirinha, mas aí você tem que ter um texto planejado, bem organizado, se percebe essa organização entre os parágrafos, além de todas as ideias que são jogadas, não são jogadas só, elas são explicadas, articuladas, desenvolvidas. Alguns elementos aqui, né, que estão lá nessa correção, sem direção, com direção. Um texto sem direção apresenta informações, fatos e opiniões de forma caótica ou desconexa, ou seja, vira um aglomerado de palavras, frases ou ideias. Vão na inspiração, vai dar certo, confia. Tá aí o texto sem direção, tá? E as partes não se articulam entre si. E aí, como ele diz, não se percebe um direcionamento. Ainda não é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante do texto sem direção, perdido. Em oposição ao conceito de sem direção, considera-se com direção aquela redação que apresenta informações, faz opiniões articuladas, ou seja, as ideias vão no direcionamento, né? Elas convergem para um objetivo. Você percebe alguma coisa ali sendo defendida, tá? Um projeto de texto é algo que é planejado previamente à escrita da redação, nem que seja só na sua cabeça, mas tem que planejar antes, que se mostra subjacente no texto, ou seja, como se você pegasse um sapo, tirasse a pele, tirasse os músculos, ficasse só o esqueleto. É o projeto de texto. É ele que sustenta o que vem por cima, tá? É ele que sustenta o texto. Então, é o esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Nele também devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Trata-se de um planejamento prévio à escrita da redação
e que se mostra subjacente no texto final, ou seja, ele não é um rascunho, ele não é um esquema que você coloca ali na folha definitiva de lado para o corretor ver, não, ele vai ser percebido na leitura do texto. O desenvolvimento é a fundamentação dos argumentos, explicitando e explicando as relações existentes entre informações, fatos e opiniões, ou seja, o desenvolvimento ele vai de fato articular a discussão, vai comprovar, vai explicar cada opinião colocada ali e vai usar os fatos para comprovar. Então está aqui uma citação do próprio manual. Consideramos um bom desenvolvimento aquela redação em que as informações, os fatos e opiniões são desenvolvidos em todo o texto e que em nenhum momento deixam para o leitor a tarefa de fazer as relações, ou seja, não é o leitor que tem que subentender o que tem que haver uma coisa com a outra. É você que tem que explicar para o leitor o que tem a ver uma coisa com a outra. A autoria é um conceito que entra lá nos níveis mais altos, tá? Nível 4 e 5. A autonomia do texto, basicamente. Você diz, segundo a pesquisa, e não diz que pesquisa é essa. Aí o corretor vai subentender, deve estar no texto motivador. Esse texto foi independente e autônomo? Não. Ele precisou que se recorra a outro texto para poder entender. Então, meu texto não se sustenta sozinho, ele não tem autonomia, portanto, a autoria faltou. Então, não pode depender do conhecimento exterior. Não só isso. Às vezes eu coloco um conceito complexo, um conceito filosófico, algo do tipo, e aí tá, mas não explico para o leitor o que é isso. Então, se eu vou apresentar um conceito, por exemplo, de uma área específica, eu tenho que explicar minimamente o que é aquilo. Então, tal problema converge com a teoria de banalidade do mal de Hannah Arendt, ponto. Mas o que é essa banalidade do mal de Hannah Arendt? Explique. Senão você não desenvolveu o seu texto sozinho, não é autônomo. O leitor vai ter que buscar o que é essa banalidade do mal de Hannah Arendt. E aí o importante não é apenas mobilizar para a escrita em seu texto, né? Apenas o que você mobiliza para escrever o texto, mas também como mobiliza. Não é só pegar um monte de informação massa, um monte de repertório coringa e jogar ali se eu não relaciono, se eu não organizo, se eu não articulo a discussão. Então a autoria é resultado de uma boa organização, de um bom desenvolvimento do texto e um texto que seja autônomo. E aí, explicando os níveis 3 em diante, explicar um pouquinho mais sobre o nível 3, Canota 120, 4 e 5. E vamos ver depois exemplos de redação nesses níveis. Para ser avaliada no nível 3, a redação deve ter um projeto perceptível, embora apresente algumas falhas nesse projeto. Nesse nível, alguns argumentos estão desenvolvidos, outros não estão. Então, no nível 3, vai se avaliar tanto a falta de um desenvolvimento, né, e o quanto isso afeta a progressão do texto. Para chegar ao nível 4, que é a nota 160, espera-se ter um projeto de texto recuperável, ou seja, que se possa ler esse projeto de texto, ler o texto e subentender o projeto de texto, mesmo que apresente algumas falhas nesse planejamento. Além disso, deve ter o desenvolvimento da maior parte, quase todas as opiniões, informações, fatos apresentados têm que ser explicados e desenvolvidos. Na obra Utopia, Thomas Morus idealiza uma sociedade harmônica em que prevalece o bem-estar social. Entretanto, alguns fatores contribuem para distanciar a sociedade atual da idealizada por ele. Um deles é a manipulação do comportamento do usuário na internet. Tal problema tem crescido cada vez mais devido à difusão, faltou a crase aí, do acesso à internet, que alcança inúmeras pessoas de todo o mundo. A partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes do problema, bem como caminhos para combatê-lo. Uma divisão errada ali do caminhos, tá? O NH não separa. Beleza, então ele disse que vai falar sobre raízes, as causas do problema e de formas de combater. Beleza. É importante, a primeira análise, observar que a internet é uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade. Entretanto, que benefícios são esses? É interessante explicar, pelo menos dar 2 exemplos. Aí eu posso dizer que você desenvolveu essa ideia, tá? Faltou desenvolver isso. Entretanto, tal ferramenta também pode carregar uma falsa sensação de liberdade. Beleza, acho que vai explicar isso, né? Ao analisar a frase, tornou-se assustadoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade, dita por Einstein, vê-se que desde a sua época já se via certa preocupação com o desenfreado avanço da tecnologia. Trazendo essa frase para os dias atuais, vê-se que a internet transforma as relações humanas. Mas eu não vi.
não foi explicada essa falsa sensação de liberdade. Estou esperando ainda, tá? Visto que existem programas que controlam tudo aquilo que o usuário verá, como notícias e anúncios, moldando seu pensamento de acordo com a vontade dos detentores desses programas. Tá, eu acho que eu subentendi aqui uma relação entre a falsa sensação de liberdade com isso aí. Mas eu subentendi. E isso deveria estar explícito, tá? Então explicite. Faz o fechamento. Sim. Essa pretensa ideia de liberdade, pretensa na ideia de falsa. Pronto. Então, pretensa, para não repetir a palavra, pretensa sensação de, como é que eu posso dizer, soberania, autonomia, liberdade de escolha, sei lá, se mostra como equivocada, falsa, enfim, mas para explicar aquela ideia lá, que está lá em cima da falsa sensação de liberdade. Analisa-se ainda que com o aumento do uso da internet, essa expressão aqui é uma expressão adverbial de causa e está no meio da oração, tem que estar isolada. Surgem as grandes empresas de mídia digital interessadas em cada vez mais consumidores e dispostas a fazer de tudo para conquistá-los. Tudo o quê? Aplicativos como Spotify e Amazon buscam os gostos de seus clientes através de um algoritmo, fazendo com que as ofertas sejam baseadas em uma preferência pré-estabelecida do consumidor, o que pode ser visto como uma boa ferramenta, afinal iria satisfazer o gosto do consumidor. Consumidor. Entretanto, isso pode acarretar é transitivo direto, tá? Não tem preposição. Acarretar uma grande manipulação de massas por essas empresas, fazendo com que os seus usuários se tornem cegos acerca de outras formas de se ver o mundo, uma vez que estariam com seu pensamento voltado àquilo que lhe é fornecido e por isso precisa haver o uso equilibrado de tais mecanismos pelas empresas. Como seria esse uso equilibrado, hein? Portanto, torna-se evidente que a internet pode ser utilizada como meio de manipulação dos usuários e por isso deve ser utilizada com cautela. Por isso é necessário que o governo, que é o responsável por fornecer as condições de bem-estar social, através do Ministério da Cultura, promova campanhas e programas de amplo alcance populacional, a fim de atentar a população dos perigos da manipulação da internet. Beleza. Cabe também ao governo pressionar as mídias digitais a utilizar os algoritmos de forma equilibrada, através da ajuda da própria população, ficou vago isso aí, para que exista a pluralidade de ideias, a sociedade atual se aproxime da idealizada por Thomas Moros, uma sociedade utópica, é isso? Vamos ver. A redação foi avaliada no nível 4 por apresentar uma abordagem completa do tema, um projeto de texto com poucas falhas e o desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. O problema principal é que um argumento fundamental foi selecionado no início do texto e abandonado depois, a discussão das raízes do problema abordado na redação. Ou seja, ele se propôs a trabalhar 2 pontos, que é as raízes e a solução, mas abandona um deles e trabalha o outro, essencialmente na proposta de intervenção. Ou seja, ele não trabalhou muito no desenvolvimento da questão das raízes e não contemplou também na intervenção diretamente, beleza? E ao nível 5, não pode ter problema no projeto de texto, tá? Eles cumpriram tudo da competência 3, ou seja, projeto de texto evidenciado, estratégico, apresenta informações, faz opiniões desenvolvidos no texto todo, podendo haver um ou outro deslize, mas não prejudicando a progressão textual nem a estratégia apresentada pelo projeto de texto. Exemplo, em meados do século XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida a internet. A princípio, a ferramenta tinha como objetivo facilitar a comunicação bélica e, por isso, era restrita a um determinado grupo de pessoas. Entretanto, após o término da guerra, a internet, essa expressão adverbial de tempo tem que estar isolada. A internet foi difundida e alcançou novos públicos. Além disso, foram atribuídas novas funções à ferramenta que contribuíram para a sua popularização. Atualmente, a tecnologia virtual faz parte da vida de maior parte da população brasileira, seja para lazer, seja para trabalho. Contudo, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, aqui que vem a introdução do problema, ela se vale de mecanismos de controle de dados que manipulam a disposição das informações. Dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino tradicionalista, causa 1, causa 2. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet torna-se evidente e problemática. Problema central. Então, causa 1, 2 e o problema. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema, confirma ou agrava, na medida em que se vale do ambiente virtual
para obter lucro com o desenvolvimento do comércio online. Isso pode ser verificado com o aumento de lojas e, consequentemente, de propagandas virtuais. Então, o primeiro ponto é capitalismo, né? Está sendo contemplado aqui. Com isso, foram desenvolvidos padrões de rastreamento de dados do usuário a fim de personalizar as propagandas de acordo com o tipo de consumidor. Esse mecanismo contribui para o aumento das vendas, já que o indivíduo é sutilmente persuadido a comprar um produto que possivelmente já o interessava. Dessa forma, cada cidadão é afetado diretamente por mecanismos de venda e nem sempre tem conhecimento disso, prejudicando, pois, a democracia pela restrição indireta da liberdade individual. Beleza, bem articulado. Ademais, o falho sistema de ensino no que diz respeito às novas tecnologias contribui para a ocorrência do problema. Isso se confirma com a permanência... Isso se confirma é a articulação da opinião com o argumento. Com a permanência do ensino tradicionalista que exclui os aparelhos tecnológicos do cotidiano escolar, da rotina escolar, em oposição à constante modernização desses aparelhos. Estes, ao invés de serem incorporados à vida escolar para serem compreendidos e ressignificados como ferramentas úteis ao conhecimento, são duramente combatidos das salas de aula, por serem majoritariamente utilizados para entretenimento. Assim, sem o conhecimento a respeito das possíveis maneiras de se usar a internet e dos mecanismos nela presentes, o usuário torna-se vulnerável diante da manipulação dos seus dados, o que prejudica a harmonia social do espaço virtual e, por consequência, a plena vivência da cidadania. Logo, a fim de mitigar o problema, essa expressão deve estar isolada, é preciso isto, que o Ministério da Educação integre à grade curricular o ensino sobre o uso seguro e consciente da internet por meio da realização de projetos que expliquem e exemplifiquem como o controle de dados é feito e como isso afeta o indivíduo. Além disso, o governo federal deve criar campanhas que sejam veiculadas às mídias, abordando o tema em questão. Dessa maneira, a parcela da população que não frequenta mais a escola também é informada e alertada para se precaver. No nível 5, na competência 3, essa redação recebeu o nível 5, ou seja, nota 200. Atribuiu-se o nível 5 a essa redação porque apresenta projeto de texto estratégico, informações faz opiniões desenvolvidos em todo o texto, o que configura aí uma autoria, uma pessoa que planejou bem o seu texto e construiu lindamente, beleza? Bem, então é isso, a gente viu o básico da competência 3. Principalmente ela vai avaliar o projeto de texto, então planeje. Quando eu falo invista no planejamento, planeje as suas ideias, vai avaliar esse planejamento, esse projeto de texto, a coerência e o desenvolvimento de todas as ideias, ou seja, não deixe de explicar nem desenvolver nenhuma ideia, nem informação, nenhum fato. Jogou, explica. Colocou ali, explica. Minimamente, mas explica, beleza? Assim você garante uma boa avaliação na competência 3, ok? Então é isso, bons estudos e até breve!